eu sou a Carol Guzzo e está começando mais um Ask Talks, um conteúdo Ask Brasil. E a Ask é parceira oficial Meta e desenvolve a plataforma Ask Saque, que integra mais de 20 canais digitais com inteligência artificial para transformar a forma como as empresas se conectam, né? Se comunicam ali com seus clientes. E no episódio de hoje, vamos falar sobre os agentes conversacionais avançados, a evolução dos chatbots para agentes da IA. Bora saber mais? Para isso, eu recebo aqui com muita alegria Alessandro Júnior. Pessoal, tudo bem? Ele que é do time de IA da Ask e também o Anderson Júnior. Uai, gente, vocês são parentes? Só. O Anderson também é do time de IA da Ask, que vai contar para a gente como que essa tecnologia está revolucionando a jornada da comunicação digital. Bem-vindos novamente! Vamos começar, né? Que a gente está aqui curioso para saber de tudo um pouco. Vou começar pelo Anderson, beleza? Bora. Primeira pergunta, que eu não posso ser diferente, eu tenho que fazer essa pergunta. Afinal, o que é um agente de IA na comunicação e atendimento digital? Bom, igual na introdução, um agente de IA, ele vem para ser a evolução do chatbot, Bom. né? Então, enquanto o chatbot ele tem uma estrutura mais enraizada, o agente de IA ele é algo muito mais complexo, ele é um sistema inteligente. Então, durante a conversa, ele é capaz de entender ações, entender um contexto e, às vezes, entender o que o cliente quer falar, mesmo se ele fala de uma forma diferente. Então, ela tem, basicamente, uma inteligência para entender o que o cliente está falando e tomar decisões com base em dados. Ai, que incrível isso! Uau! E Alessandro, e por que os chatbots tradicionais, ainda frustra o cliente, né? Vamos falar sério. Como que os agentes de IA, com memórias, eles conseguem mudar esse cenário? É possível? É possível. Opa! Mas vamos pegar o gancho que o Anderson trouxe, né? Qual é a maior queixa hoje de utilizar um chatbot, né? Convencional? É que muitas das vezes o cliente quer expressar de uma forma que aquele chatbot não está projetado. Então eu quero um exemplo do meu boleto. E aí o chatbot está programado em receber 1, 2 ou 3. E eu digitei meu boleto. E ele não vai sair nunca. Então o gancho de utilizar a IA ou inteligência artificial é que ela vai conseguir fazer uma interpretação desses dados mais assertiva. Então, se a pessoa quer tirar ali o seu boleto, ele vai pedir o boleto, ela vai interpretar e vai chegar naquela situação ali de forma mais eficaz do que, de fato, um chatbot convencional. Vai agilizar até o processo. Agiliza muito. Olha, que bacana. E o Anderson, eu sou dono de uma empresa. Vamos lá. Qual seria, né, o primeiro passo para eu ter um agente IA no meu negócio? O primeiro passo é você definir o objetivo. O que você quer fazer? Você quer diminuir o tempo de resposta? Você quer fazer uma qualificação de lead? Você quer aumentar a sua pesquisa de satisfação? Então, primeiro você define um objetivo e, por fim desse objetivo, você define o que pode ser automatizado nessa questão. Um exemplo que a gente tem é o próprio SDR da Ask, que basicamente o cliente ele chega de uma campanha, cai para o nosso SDR e ele faz a qualificação do lead. Que aí eu não perco tempo qualificando aquele lead e foco a minha equipe somente em marcar o gol. Oh, que incrível! É mais um processo mais rápido, né? Oh, muito bom. E, Alessandro, como que a falta de contexto nas conversas afeta diretamente o tempo de resposta, né? A satisfação do cliente, a imagem da marca? Bom, isso tudo volta naquele mesmo contexto da sua pergunta anterior, que é um chatbot mais antigo, vamos assim dizer. Ele não performa. Então, aquela pessoa, imagina que eu tenho uma empresa, e na minha empresa ela é muito bem segmentada, e eu tenho que passar passo a passo até chegar no meu objetivo final. Se eu tenho uma inteligência artificial, ela consegue já interpretar essa ação já nos primeiros momentos. Então, a gente evita que a frustração do cliente, a gente chega no objetivo mais rápido. Então, se o cliente, ainda o exemplo mais simplista do boleto, ele tem que passar por várias jornadas ou várias etapas para chegar no objetivo,
com a inteligência artificial a gente consegue automatizar e melhorar isso sim muito, tá? E você sabe que ninguém tem paciência Não tem. mais pra É por ficar, isso que né? eu brinco com o exemplo do boleto, porque é um exemplo que todos nós passamos e é muito frustrante. Eu quero meu boleto. Aí não vai entender. Ah, eu Não. quero meu boleto do mês passado. Não vai entender. Com a inteligência artificial, ela já vai conseguir captar esses dados e transformar isso em uma ação. Ah, é muito bom isso, e precisamos disso, né, gente? E continuando aqui, quais são os principais erros das empresas ao implementar os chatbots e como evitá-los, né, ao evoluir para um agente de IA com esse aprendizado contínuo? Bom, aí pega o gancho que o Anderson falou. Uhum. Primeiro de tudo, a gente tem um objetivo, né? É muito comum as pessoas querem incluir uma inteligência artificial, mas não tem um objetivo claro. Então isso fica moroso ou trabalhoso ou até inapropriado para a gente criar uma situação que seja assertiva. Depois que já tem esse objetivo claro, a gente consegue transformar esse objetivo em um processo. E a gente consegue, de fato, treinar esse agente e tornar ele eficiente para aquele objetivo. Aham. E Ponto, pode assim, um complementar. ponto falando de erro Ah, é que muita gente, quando pega um chatbot, ah. ele cria justamente aquele script enraizado. E ele nunca evolui. Ele Exatamente. sempre fica ali na mesmice, digite o número da opção desejada. E um outro ponto é achar que o chatbot vai substituir o humano, quando o ideal é trabalhar junto, né? Uhum. A gente sempre fala ali na Ask junto com os clientes que o ideal é a gente ter um híbrido. A IA e o chatbot nunca vai substituir o humano em certas coisas, Excelente. mas tem coisas que podem substituir e fazer E até melhor. ajudar, né? Aham. E, gente, esse objetivo, às vezes o cliente vai chegar lá um pouco perdido. A Ask ajuda ele a achar esse objetivo, o que que ele, por onde, né, qual o caminho que ele tem que seguir? Vocês ajudam o cliente? Sim, é claro. Vocês ajudam, ó. Tudo vai depender do cliente contratativo com o nosso time comercial. Nosso time comercial, ele é fera, né? Porque eles conseguem pegar, captar o que o cliente quer, na sua essência, e transforma isso em um contexto um pouco mais técnico para o nosso lado de desenvolvimento. Uhum. Então, a gente primeiro passa por aquela etapa de eu quero tal coisa. O nosso time de comercial fala assim, cara, essa tal coisa, aí eles descrevem isso em um processo, e aí chega esse processo para nós, e a gente consegue fazer esse projeto ter vida, né? Olha só, então tem toda uma triagem ali até chegar a vocês. Isso. Bom, e Alessandro, em que momento a intervenção humana ainda é indispensável? E como que o agente de IA pode trabalhar em parceria com equipes humanas sem causar aquele... Ah, ó, tá vendo? Atrito. É isso que eu ia perguntar. Ó, o atrito mais comum é porque vivemos uma era onde todo mundo quer agilidade. E a inteligência artificial representa muito isso, né? Então, a gente até brincou que a diferença dela discrepante em relação ao chatbot é essa velocidade, esse time que ela tem, que é superior a um chatbot convencional. Mas, ainda assim, alguns atendimentos são delicados. Esses atendimentos que são delicados, a gente precisa delegar para um humano. Essa situação, no nosso caso da ASC, pode ser um fechamento de uma venda. Então, ela vai entrar, vai tirar todas as dúvidas daquele lead, como estamos falando de vendas, e daí, na hora de fazer o go, a gente passa para o atendimento humano. Porque o atendimento, o atendente humano, tem aquele jogo de cintura. Às vezes, aquela venda não está sendo fechada por causa de um desconto que pode ser melhorado, ou algum tipo de brinde que está sendo negociado. Enfim, o humano vai utilizar essa ferramenta, né, para auxiliá-lo, para qualificá-lo, no caso do lead, e para ele poder ali ter um pouco mais de dados e um pouco mais de facilidade para lidar com aquele cliente. Então, assim, hoje o ideal é um atendimento híbrido, onde tudo que for processo automatizado, aquelas coisas que são morosas, a gente coloca para IA, porque ela é excelente para isso, né? O objetivo, acho que ideal para IA é isso. Mas aquela situação onde a gente tem um zelo, um cuidado, um tato humano, que é uma relação de venda, é uma relação, às vezes, de pós-vendas, o atendimento humano ainda carece. Essencial, É né? essencial. Ótimo. E o Anderson, como medir o sucesso de um agente de IA? Né? Me explica assim, quais os indicadores mostram que ele realmente está ali aprendendo, está fazendo bonitinho, está evoluindo. E é possível pela plataforma da Ask? Exatamente. Pela AskSac, a gente tem diversos indicadores que a gente pode analisar tanto a evolução da IA,
quanto a evolução da empresa como um todo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma pesquisa de satisfação hoje que a nota está 3,5, após eu implementar uma IA, ela subiu para 4,1. E outro ponto que a gente tem, que é bem bacana, que eu fiquei bastante impressionado até quando eu entrei aqui, é que a gente consegue colocar a IA para analisar os nossos próprios atendimentos. Que é algo que até mesmo a gente Ela fica aqui bichando interno a gente faz. vocês. Basicamente, eu consigo extrair um relatório, eu coloco um prompt dentro da minha plataforma da AskSac, coloco ela para extrair um relatório de alguns atendimentos e, de acordo com o prompt, ela vai me retornar alguma coisa. Então, se eu quiser, por exemplo, analisar o atendimento comercial, eu coloco no meu prompt para ela que ela é uma especialista, coloco para ela dar 3 pontos principais da conversa do meu vendedor e 3 pontos de melhoria. E com isso eu já tenho ali um relatório que eu consigo trabalhar em cima. Então é bem bacana. Vocês conseguem ir aperfeiçoando o trabalho, né? Exatamente. Ai, gente, é facilidade, né? Ia. Ó, e Alessandro, conta um pouco mais onde a nossa plataforma AskSac entra para auxiliar as empresas a incluir um agente de IA em suas operações. Bom, o agente já, para facilitar, o mais comum é no nosso desenvolvimento de flow, onde a jornada do cliente, do nosso cliente, vai utilizar dessa inteligência artificial como um artifício para ter uma determinada finalidade. Um exemplo do SDR, então vai classificar um lead para um vendedor final. Para um time que tem um service desk, então aquelas dúvidas iniciais que aquele usuário teria de como manipular o seu equipamento ou utilizar aquela plataforma, então esse assistente vai auxiliar nesse caso. Mas na Ask a gente conta também com IA, não só na parte de desenvolvimento de fluxo. O Anderson trouxe um exemplo muito bacana. A gente pode incluir uma IA para avaliar os atendimentos. A gente pode incluir uma IA para fazer uma transcrição de áudio. Então, às vezes, a plataforma você quer transformar o que aquele cliente mandou em áudio em texto, para você fazer uma interpretação disso e gerar métricas, você pode incluir uma IA para isso. Então, assim, dentro da Ask, a gente tem várias possibilidades de você incluir a IA e ela te auxiliar. Perfeito! E qual é o futuro dos agentes conversacionais, né? Estamos caminhando para uma IA capaz de compreender as emoções, né, humanas, adaptar o tom de voz da marca em tempo real. Olha que sonho isso! Bom, eu acredito que é um sonho, É e possível. eu acredito que vai ser possível chegar nesse sonho, né? Acho que todo sonho, em qualquer situação, perdão, acho mais fácil o seguinte, acho que todo objetivo que nós já temos, ou todo produto que nós já temos, alguém sonhou ele antes. Então, acredito que a evolução para a IA vai ser a mesma coisa, né? Então, a gente está encaminhando para ter uma inteligência artificial com percepções cada vez mais humanas. E eu brinco com isso, que é o exemplo do áudio. Há um tempo atrás, inteligências artificiais não sabiam ouvir áudio, vamos assim dizer. Hoje em dia, a inteligência artificial já consegue interpretar esse áudio. E eu acredito que essas situações de emoções humanas, ela vai conseguir interpretar. Então, quando aquele cliente estiver chateado, estiver estressado, ela vai conseguir validar esse sentimento, compreender e responder, às vezes, com empatia. Vamos, então assim, a pessoa está estressada, então o meu tom tem que ser calmo porque aquela pessoa está estressada. Você quer uma pessoa mais energética, né? Então uma pessoa que quer as coisas para ontem, precisa de uma certa agilidade, provavelmente ela vai chegar nesse nível. Então, assim, ainda não é uma realidade, mas como eu disse, é um sonho e esse sonho eu acredito que vai se transformar vai se transformar em um projeto. Vai acontecer. Vai acontecer. Meninos, tem algum case de algum cliente que está usando a gente IA? Bom, eu gostaria de falar sobre dois aqui, né? Que Falar, vai. a gente tá bastante orgulhoso. Um deles a gente falou até bastante, que é o SDR, que hoje o lead vem de qualquer campanha, ela faz toda a qualificação, viu que aquele lead é um lead quente, é um lead qualificado, ela tem uma integração que já marca na agenda do nosso vendedor, para ele só entrar na reunião e fechar. Beleza. Nossa. O outro foi um da área da saúde que a gente fez recentemente, bem bacana, que é um parceiro de alguns laboratórios, né? Que eu mando a foto do meu exame para minha IA, ela identifica os exames, consulta em uma base de dados os valores daqueles exames e fala, ó,
Nessa clínica aqui, você vai pagar tanto. Nessa daqui, você vai pagar tanto. Do seu endereço é tantos minutos, então compensa mais você ir nessa. Tudo mastigadinho. Isso, Exatamente. que é para facilitar a vida do usuário. Gente, que incrível isso! Daqui a pouco vai estar até marcando nosso exame. Olha, Se tiver API. se tiver função, a gente faz. Ai, que legal! Tem mais algum case que vocês gostariam de compartilhar? Acho que vamos deixar no suspense. Ai, adoro! As próximas. Próximo episódio, eu gostei. Meninos, muito, muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Vocês são crânios, sabem? As meninas sabem, entende? O Anderson, Alessandro, a gente se vê no próximo episódio, né? Combinado. Então tá, obrigada. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Gente, olha só que gostoso, né? Poder compartilhar tanta experiência, ajudar a gente a entender melhor como que a inteligência artificial ela está transformando a nossa comunicação digital. E se você aí, olha só esse recado, não é cliente Ask, presta atenção, aproveite para conhecer a plataforma AskSaque no asksaque.com.br. Acompanhe também a Ask nas redes sociais para não perder os próximos episódios Ask Talks. E ficar por dentro, é claro, né, das novidades desse universo da comunicação digital. Eu sou a Carol Guzzo, tá lembrado? E esse foi o Ask Talks. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau.